E a minha convidada de hoje vem da terra do fado, aqui de Portugal, uma pessoa que me chamou a atenção primeiro pelo nome, que já é um nome afetuoso, né? Ela se chama Ana Teresa Carneiro Barbosa Caridade, mas o que eu enxerguei nela foi muita luz. Então, eu pensei em convidá-la para participar conosco dessas entrevistas, né, reunindo profissionais da dança de diversas áreas no Brasil e também agora aqui de Portugal, para vocês conhecerem um pouquinho como é que é a dança inclusiva dos portugueses e como é que pensa, como é que é a mentalidade em sinopse da Ana Caridade. Oi, Ana. Olá, Rubi. Obrigada pelo convite e boa tarde a todos que nos estão a ouvir. É um prazer estar aqui e vamos lá conversar um bocadinho sobre a dança, que é o que nos apaixona imenso, não é? Os dois. Sim. E partilhar com este mundo um bocadinho daquilo que nós fazemos. Coisa boa. Sabe que eu conheci a Ana no ensaio de uma apresentação que ela pode explicar melhor o que é a Noite Branca aqui em Braga. É incrível, é um evento, é um fenômeno artístico social que acontece na cidade. E eu fui participar para cantar e participar do circuito da comunidade. O que é a Noite Branca e o que é esse movimento artístico que tem aqui em Braga. Como é que para as pessoas entenderem lá no Brasil, lá o lugar que a gente se conheceu. A Noite Branca é um evento que existe desde 2012 com a Capital Europeia da Juventude. Foi quando existiu pela primeira vez a Noite Branca. Noite Branca é um conceito que não é português, nasceu na Europa. Por exemplo, aqui em Braga, e o conceito em si é a abertura de todos os espaços artísticos e que durante todo esse dia e toda essa noite há eventos artísticos, desde exposições, instalações, concertos, performances de rua, há montes de atividades e que tem crescido de ano para ano aqui em Braga e mesmo a nível de qualidade também tem crescido de ano para ano. É uma viagem muito boa. Sim, nessa viagem da Noite Branca muito interessante, eu percebi no teu currículo que tu começa nas artes com a música lá nos 5 anos, até passar pela dança clássica, depois tem o grupo Ruídos com dança educação. Qual é que é esse cenário, voltando no tempo, como é que era a Ana Caridade lá? É assim, eu comecei muito novinha com a música e porque tinha um vizinho meu que era o chamado professor Carreiras, não é? E ele era professor de música, já morreu. Foi uma pessoa muito importante e é um marco muito importante na minha vida, que foi ele que acabou por me inserir a nível musical. De muito novinha, 5 anos, comecei a tocar flauta, a fazer uma educação musical dentro da flauta, a flauta que é a flauta que todas as crianças tocam na escola no 5º e 6º ano. Eu comecei a tocar com 5 anos, porque gostava muito do som da flauta, fazia-me lembrar os passarinhos e aquilo para mim era muito, muito interessante e eram as freirinhas que me ensinavam. Depois disso, comecei a ir para as aulas de música nesse meu vizinho que era o professor Carreiras e ele então, ele ensinava-nos a tocar desde percussão a teclas. Toquei acordeão muitos anos, mesmo adorava tocar acordeão. E comecei muito cedo, mas não sendo claramente a minha grande paixão. Minha paixão era o movimento, sempre desde pequenina que a paixão sempre foi o movimento. Eu comecei a experimentar o clássico, não gostei do clássico, por uma questão de ser muito, eu sempre fui muito hiperativa, muito mexida, e sempre gostei muito do improviso, e então o clássico para mim era fechar-me e sentia-me demasiado fechada. Então procurei desde muito cedo outras linguagens, passei pelo teatro, passei por várias experiências e como aqui em Braga pouco havia a nível da dança, eu procurei noutras cidades e também por outros países aqui da Europa formação dentro da área da dança, mas que fosse uma dança em que me ligasse mais às origens. Sempre tive uma grande curiosidade de trabalhar as danças étnicas, pesquisa sobre danças étnicas e especialmente do Médio Oriente, danças de transe, danças que de alguma maneira me trouxessem que o meu movimento não fosse algo copiado por,
era algo que eu descobrisse. Então todo o meu trabalho foi sempre nesse sentido de procurar o movimento orgânico. Embora com a técnica, sim, mas procurando escutar o meu corpo, escutar-me a mim e procurar uma linguagem própria, deixando que o meu corpo comunicasse de forma mais livre, sem tanta partitura. Percebes? Embora é bom a técnica, acho, nem estou contra nada disso, pelo contrário, acho que as pessoas têm que ter trabalho técnico, mas eu procurei sempre a viagem pelo meu corpo e a descoberta do meu movimento. Eu faço muito estudo do movimento, não é? E também por isso também sou apaixonada pelo Laban, como tu és, não é? Que nos mostra muitas possibilidades, embora também há outros, mas mostra-nos muitas possibilidades do que é o movimento, o que é que nós podemos fazer com o nosso movimento, não é? E então é sempre essa descoberta do que é que eu posso fazer com o meu corpo, como é que eu posso regenerar, como é que eu posso pôr a comunicar e como é que eu posso fazer esta ponte entre o interior e o exterior. Porque eu vejo muita gente a dançar que tem muita técnica e é vazio de emoção, de intenção pura do movimento, não é? E depois aí, quando entrarmos na dança inclusiva, também se falarei disso, que é a minha grande paixão, trabalhar a dança inclusiva, exatamente porque o movimento pode ser um movimento que não tenha tanta técnica, mas há muita verdade naquele movimento. E fica belo só por ser essa verdade. E eu sempre busquei, em todo o trabalho que fiz e toda a formação que fui fazendo, essa verdade do movimento. Sim. Tem uma questão que eu percebi no teu currículo, que é a questão de várias vezes tu tá colocando o yoga como importante, né? Ele tá na tua trajetória formativa. Tu acha que a música, o yoga, eles te ajudam a construir quem tu é na dança? Sim, claro, claro que sim. O yoga foi uma grande descoberta, eu tive uma grande mestre, que hoje está muito velhinha, com 80 e qualquer coisa, é uma pessoa que marcou muito a minha vida e que realmente me ajudou a perceber muita coisa do meu corpo, perceber o que é que o yoga poderia trazer enquanto autoconhecimento e foi um marco muito importante mesmo para o meu trabalho com dança. O alongamento, a presença no corpo, mais que tudo é isto, a dança faz esse resgate daquilo que se perdeu. Daquilo que se perdeu foi a desconexão com o corpo. Eu acho que a dança traz-nos exatamente ao corpo, ao estar presente, ao aqui e agora. E a música não me fazia isso, a música faz-me viajar e faz-me, mesmo quando eu tocava muito e fazia espetáculos e concertos, né? E a música não me torna presente. Eu se canto e não danço, não estou presente. Eu preciso de estar no corpo. Eu por isso encontro na dança e faço trabalho de dança com voz também. Eu preciso da dança para estar no corpo. Para mim a dança consegue ser um aglutinador de todas essas artes que eu estudei, mas também considero que, daquilo que eu vejo mesmo deste meio artístico, a dança também não é uma coisa, não é o que eles colocam como um patamar maior. Não vejo numa noite branca, no palco maior, um espetáculo de dança, tu vês o espetáculo de música, porque também as pessoas interagem muito mais com o público e os artistas com o público. Há ali uma interação diferente, não é? E que eu vejo mais a dança nisso. Não quer dizer que eu não acredito nos espetáculos de dança, acredito e gosto de ver e gosto de dançar, mas percebo que a dança é algo que é um caminho muito mais teu, vivido, do que um caminho que os outros vão viver contigo. Fiz-me entender isto? Sim, sim. Até pode parecer, não estou a tirar o mérito à dança e aos espetáculos de dança, nada disso, pelo contrário, mas sabemos que, por exemplo, a nível de público é sempre um público muito menor, não é? E a dança, no Brasil também, a gente tem os espaços de ocupação nos teatros e nos espetáculos populares ou comunitários, a dança também ocupa um espaço com uma expressão reduzida do canto, por exemplo. Não é muito diferente.
Agora, como é que foi a tua experiência com dança contemporânea? Assim? Antes de chegar nesse conceito de dança inclusiva, tu passa pela dança contemporânea na Da dança formação. contemporânea, sim. Passo por todas essas partes de dança, todas essas experiências de danças étnicas e de outros países, com outras linguagens, que fui fundindo também com o yoga. Por exemplo, as respirações, quando eu aprendo, e durante muitos, muitos anos trabalhei com danças orientais, então no Brasil chama-se muito o belly dance Dança do as danças, ventre. não é? Embora nunca fiz com aquelas coisinhas todas a abanar e tudo, não, era sempre num sentido muito do respeito do corpo e daquilo que é o original, de onde vêm essas danças. São danças de fertilidade, danças inclusive da preparação de parto e etc. São danças entre mulheres, principalmente, né? E eu começo aí a perceber muito bem a ligação do movimento à respiração, que nos traz o yoga também nisso, não é? Aí percebo bem como é que se pode fazer esta ligação entre a respiração e o movimento. Mas isto para te dizer o quê? Que primeiro tenho toda essa experiência e paralelamente vou tendo a dança contemporânea. E quando eu encontro dança contemporânea, percebo que realmente há ali um espaço de encontro e de procura e encontro, esta constante dialética entre procura e encontro do teu movimento orgânico. Por mais que haja toda uma partitura, mas há propostas, a questão é que te dá esse espaço para tu procurares o teu movimento orgânico. E eu começo pelas escolas, não quero trabalhar em escolas de dança, foi a minha opção. Porquê? Porque, como sou professora numa escola pública, e tu falaste há bocado dos ruídos, e eu optei por trabalhar dentro da escola, dando oportunidades a crianças que, de outra forma, não teriam oportunidades de estar no mundo da dança, do teatro e por aí fora, e eu começo a trabalhar não só com miúdos ditos normais, que eu não gosto de chamar assim, não é? Mas também com miúdos com necessidades especiais. E começo a trabalhar isso há 20 anos atrás, em contexto escolar. Em que vou explorando, também vou tendo aulas de dança contemporânea com vários coreógrafos e também bailarinos em contexto de aula, e vou também explorando com os meus alunos. Foi sempre nesse sentido de explorar muito e de chegar a esse movimento orgânico. Com eles eu fazia muito isso. Ok, trato técnica, mas também vamos trabalhar isso, vamos experimentar aqui coisas que nos levem ao movimento orgânico. Nessa jornada da dança que a gente vem construindo aqui no YouTube, eu conversei com médica que dança, com cientista, preparador físico, e quando eu fui ler a tua história acadêmica, eu vi que tu começa com a licenciatura de Ciências Religiosas, correto? Uhum. Depois Sim, tu sim. tem uma busca de especialização em 2 lugares, me marca também especialização em Educação Inclusiva no Minho, até chegar no mestrado de Educação Artística do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Como é que é essa conexão com saberes diversos, mas que tem um foco comum? Tem um foco comum, tem. E vou-te já explicar também, dentro das ciências religiosas, como é que também eu fundo a dança. Eu comecei a estudar, eu sempre tive uma educação cristã, não é? E então decidi estudar de ir para a Católica. Uhum. Inicialmente por um acaso, depois cheguei e só ia estar lá durante um ano, e que ia pedir transferência, e depois começo a estudar e começo-me a apaixonar pela parte teológica. E deste estudo de Deus e da ligação do homem com Deus e deste mistério que é Deus, e de toda a antropologia, a parte da psicologia, a parte da filosofia, porque tudo isto, esse curso tem uma base filosófica muito forte, antropológica, psicológica, há todas essas dimensões que são trabalhadas, e do qual me apaixonei, e acabo por fazer uma trajetória aí de estudo ligada à parte das religiões. E, paralelamente, começo a dançar aí danças em que, se tu vais mesmo à questão do Oriente, vês que a dança é muito a ligação entre o céu e a terra, não é?
entre estas questões espirituais. E, paralelamente a isso, também começo a estudar e a tentar entender como outros povos é que fazem essa ligação entre o homem, Deus, o todo, e todo este conceito. Então, tudo ganhou por todas estas experiências que eu fui tendo, porque deu-me mais visão sobre esta ligação do homem a Deus, do homem ao todo, do homem a outro homem, e deste sentido de comunidade que eu tenho, este sentido de respeito pelo outro, claro, com todas as minhas falhas, que sou humana, que estou muito longe da perfeição, mas que me dá mais noção sobre isso, dá-me outra sensibilidade por tudo aquilo que eu fui trabalhando, estudando e trabalhando a nível da dança. A parte artística, faço primeiro a pós-graduação em Educação Artística, porque já tinha todo esse trabalho, que já trabalhava com a comunidade, não é? Dança com a comunidade, e depois, mais tarde, faço Educação Especial, porque já trabalho há muitos anos em Educação Especial, então achei, e foi uma pós-graduação que andei sempre a adiar, mas também faço todo esse trabalho de investigação de Educação Especial, mas já tinha feito, já há muitos anos que o faço e continuo a fazer. Mas foi para me dar mais consistência no trabalho da dança inclusiva. Então eu fui lá trabalhar essencialmente, perceber melhor sobre as várias ciências, não é? Como é que eu poderei trabalhar com cada uma melhor. Fui lá buscar também skills para utilizar no trabalho que faço. Não propriamente para dar aulas, não é? Para dar aulas de educação especial, mas sim para complementar o trabalho que eu estou a fazer. Depois disso, da pós-graduação, estava entre fazer ou mestrado dentro da educação especial ou da educação artística. Como eu não trabalho só com a dança inclusiva, achei que eu incluía-me mais na parte da educação artística. O que eu faço é mais a educação artística em geral, mas a educação especial está sempre, em tudo que eu produzo, estou sempre a pensar como é que uma pessoa cega pode vir aqui, pode usufruir disto, como é que uma pessoa surda pode, percebes? A pessoa com uma limitação a nível cognitivo pode trabalhar aqui, como é que uma pessoa que tem uma limitação física pode ser inserida neste trabalho. Há sempre toda essa questão de como se poderá incluir, por isso as áreas estão todas fundidas. E se vamos também à questão da minha licenciatura base, também está toda fundida, porque é a questão do ser humano, do respeito pelo ser humano. A gente aprende muito, enquanto a licenciatura em Ciências Religiosas, aprende muito a olhar para o ser humano. Não quer dizer que a gente depois faça tudo, não é? Vamos estar que somos santos. Não, nada disso. Mas dá uma boa perspectiva e estimula muita sensibilidade para mim. Porque mesmo dentro da faculdade de Teologia, nós trabalhamos muito a arte. Sempre o canto pertencia ao coro da faculdade, um coro com muito nível, não era só músicas religiosas, outro tipo de músicas, não é? E com muita qualidade artística. E abrem-nos sempre muitas possibilidades para a arte sacra, para a própria música sacra, mas também música clássica. Temos ali uma boa base uma boa estimulação, digamos assim. Por isso, elas, como vês, estão ligadas a estas áreas. Eu não fiz isto, depois isto e isto. Não, as coisas interligam-se. Ana, antes da gente falar do mosaico, né, essa tua inquietude de criar projetos e essa tua visão de desenvolver programas artísticos, eu tenho algumas questões para o pessoal lá do Brasil que vai assistir, entender como é que funciona um pouco a atuação do profissional de dança na área da inclusão. Como é que funciona a preparação e o profissional que ele quer atuar com dança inclusiva em Portugal? Quais são os caminhos? Qual é a tua trajetória, mas quais são os caminhos que um coreógrafo que trabalha com dança inclusiva ou um licenciado em educação que trabalha com dança percorre aqui nos projetos sociais, na comunidade, na escola formal? Como funciona isso? Olha, assim, não há muito... as coisas estão a ser dadas os primeiros passos. Quer dizer, já estamos a um bocadinho metade do caminho, há pessoas que já fizeram metade do caminho e que abrem portas para este caminho.
começando por mim, eu comecei por trabalhar em contexto de escola, tal como qualquer professor não tem formação em educação especial, não é? Mas nós temos que ter os alunos dentro de sala de aula. Mas eu tive a sorte de ter, dentro da minha primeira escola, eu ter uma pessoa que estava ligada, uma grande profissional, que estava ligada pelo marido dela à Universidade do Minho, do qual a Universidade do Minho nos deu formação, e já estamos a falar há 20 e tal anos atrás, que deu-nos formação sobre como trabalhar com crianças de educação especial. Eles fizeram formação aos professores, formação aos pais, tiveram bastante tempo connosco, há alguns anos connosco, a dar-nos formação como se trabalha em escola inclusiva. Então, eu tenho a sorte de ter logo no meu no ano de estágio, recebo uma turma com educação especial que nunca tinha tido, então desenrasca-te na caridade, e eu desenrasquei-me a meio aqueles miúdos, e não tinha formação nenhuma, nem nunca tinha ouvido falar em turmas assim, né? E depois, no primeiro ano que eu dou aulas como professora, tenho a sorte de ter esta formação toda e ter estas pessoas maravilhosas a mostrar-me o que é isto de uma escola inclusiva. E então, começo desde aí a ter toda uma formação, não só para o meu contexto de sala de aula enquanto professora, como também para a parte artística, em que me colocam, porque nós começamos a dividir já as crianças, e as crianças não ficavam na sala de educação especial só, e escolhíamos professores que gostavam de estar com estas crianças e desenvolviam tanto a parte artística como académica com estas crianças. Então tenho todo esse percurso dentro da escola, do qual fora da escola vou também abraçando miúdos, quando trabalho com dança com a comunidade, vou abraçando crianças que também com necessidades especiais, desde hiperatividade, muita gente com déficit de atenção e hiperatismo, né? Hiperatividade, e tive crianças com cadeira em mobilidade reduzida, muitas crianças que os pais vinham ter comigo para que eu trabalhasse com elas, e eu comecei a aceitar. Porquê? Porque tinha formação em dança e tinha formação em educação especial, porque me tinha dado na escola, e quando tinha dúvidas recorria a estas pessoas para perguntar como fazer. Por isso, senti-me sempre de alguma forma protegida e não eu estou aqui ao acaso. Tá? E como é que começa a construção do Mosaico, plataforma de projetos artísticos e educativos? Olha, ele começa, claro que isto vem toda essa trajetória que eu te estou a explicar, de escola, dança com a comunidade, tudo isso já vem daí, porque tu vês que são projetos artísticos, mas também são projetos educativos e dentro da educação artística. Então vem desta experiência toda que eu tenho deste tempo para trás, não é? E ele nasce em 2012, quando eu decido voltar a Braga, porque andei sempre muito por fora. Decido voltar a Braga, para a minha terra, que é aqui, onde eu vivo e onde eu cresci, não onde eu nasci, mas onde eu cresci, e que decido voltar para Braga e fazer o meu trabalho em Braga. Decido isso e começo, e eu conjuntamente com umas amigas, perspectivamos um mosaico, criamos um mosaico enquanto conceito, porque somos três amigas que acreditamos na mesma forma de construir a arte com a comunidade e arte participativa, e então damos ali aquele primeiro passo em que escolhemos o nome mosaico e depois aquilo cai por terra um bocado, porque depois uma vai para o Porto, outra não sei o quê, pronto, cai ali um bocado por terra e a coisa vai esmorecendo, e depois nós tínhamos coisas políticas também, porque depois a política mudou, aquelas coisas todas, e também as políticas mudam e as coisas mudam e por aí vai. Em que depois acabo por me desapegar dessa associação, porque começo a ter realmente sede de pegar no meu projeto que ficou ali atrás, não é? E então pego no projeto, volto a falar com a amiga, que é a amiga designer, que vamos pegar no mesmo nome, e falo com a minha amiga, que é da dança também. Olha, mas uma está a acabar de ter um bebê, a outra também não podem começar comigo. Eu, ok, mas eu preciso que tu me faças a imagem para a Sílvia. Sílvia, preciso da imagem do mosaico, porque é o nosso mosaico,
E a Eduarda, quando tu puderes, dadinha, quando tu puderes e tens a filha maior, tu voltas avante. Ok. E dou eu o primeiro passo para não ser esquecido este projeto mosaico. E acabo por construir este mosaico, com toda a dificuldade que é construir um projeto artístico, por aí fora. Pronto, e agora, passado este tempo, já tenho a Silvia a trabalhar comigo outra vez e tenho a Eduarda, que já tem a filha maior, a Dadinha já está a trabalhar comigo outra vez. Por isso, eu dou todo o impulso a isto e elas agora voltam para aquilo que era o nosso sonho em 2012. E o que Agora que tem é, muitas mais pessoas. Sim. o que é o mosaico, para as pessoas entenderem? O Mosaico acaba por ser uma plataforma, que é um site, em que se coloca projetos artísticos e educativos, mas sempre inclusivos. Então, isto é a nossa marca, a marca de construir projetos artísticos, sejam ligados à educação, sejam ligados só à parte artística, no sentido de espetáculo, mas que sejam educativos e que sejam sempre inclusivos. Que se olhe para uma população como um todo. Isso é o próprio conceito do mosaico. Se tu vês o mosaico não é mais do que uma fusão de vários, que todas fazem parte. Porque assim, eu não posso dizer que a Ana Caridade é a Ana Caridade sozinha. Eu estou aqui, estou a dar a cara por avanço inclusiva, por todo o meu percurso, mas todo o meu percurso é feito com imensas pessoas, eu não sou sozinha, não é? E foi isto, quando eu quis me desvincular daquela associação para construir o meu próprio projeto, eu disse, ok, tem que ser mosaico, porque o mosaico é a fusão disto tudo. Eu não sou sozinha, inclusive é só aquilo que eu fui com aquelas pessoas dentro daquela associação, não é? Essa associação também está comigo, porque faz parte da minha história. E foi isto que eu coloquei, porque assim, eu não posso ser eu. E sou eu com os outros. O que eu sou hoje tem a ver com todas estas minhas histórias e com todas estas pessoas que eu passei e que partilharam comigo, e que me ensinaram e que eu ensinei também, que houve esta partilha, eu acredito muito na partilha, que houve esta partilha de conhecimentos e de experiências. E por isso depois nasce esse logo e esse conceito e então o mosaico é isto, o mosaico é uma homenagem a toda a gente que me fez ser esta mulher das artes e da educação e da inclusão, é uma homenagem a isso, e depois também é um projeto que é aberto a quem quiser participar, obviamente, desde que tenha esta visão, pelo menos uma visão inclusiva da comunidade e que queira participar dentro destes projetos. Há muita gente que faz só um projeto connosco, há outros que estão connosco, neste momento já temos uma equipa, né, uma equipa formada, aqui até agora não tínhamos, uns trabalhavam nestes projetos, outros... Quem trabalha em todos sou eu, não é? Quem trabalha nisto tudo sou eu, mas depois as equipas vão variando, mediante também os dinheiros que existem, os sítios onde eu implemento, vai variando por aí, mas tem estas metas, a educação, a arte e depois a inclusão, que é fundamental, tem que estar em todos os projetos, em que temos que olhar sempre para um todo. E isto, a inclusão, não estamos só a falar de pessoas com deficiência, estamos a falar da inclusão geral. Portanto, pode ser os ciganos, como minorias étnicas, pode ser os refugiados, que for, não é? Os prisioneiros, os reclusos, já trabalhamos com reclusos. É nesse sentido de tentar, pela arte, construir a inclusão, contextos reais de inclusão, em que a gente possa dizer aqui houve inclusão, nem que não seja para sempre, porque a gente sabe que isto é um processo, mas naquele momento ali houve inclusão. E isto é o que nós criamos, esses momentos de inclusão. E depois, acho que também outra coisa que nos caracteriza este mosaico, que é a narrativa. Tudo para mim, tem uma base de narração, não é? De narrativa, das histórias dos outros, nossos ancestrais. Quer dizer, há tanta coisa aí que tu vês dentro desse projeto, mudanças de padrões sociais, resgates da ancestralidade. Tens aí muita coisa que vês que a narrativa está sempre presente. Vamos assistir então um pedacinho de um vídeo do mosaico que eu vou puxar aqui para vocês.
Este ano escolhemos o tema Identidades e Diversidades e foi através desse tema e dessa exploração que nós construímos o projeto. Quisemos levar os nossos bailarinos, tirar a Cerci do contexto da Cerci e levar a Cerci a um contexto de comunidade e trazer a comunidade à Cerci. Quisemos então fazer este intercâmbio através da dança. A Ana nasceu em Aveiro, vive em Braga, gosta de ter essa relação da vida, que eu digo que quem pulsa assim tem a vida em chama aqui, está sempre muito vivo para fazer essas fusões, né? Hoje é o Dia Internacional da Dança, dia 29 de abril, a Unesco estabelece esse dia de uma forma inicialmente para homenagear um bailarino famoso, mas o que tu pensa sobre a dança hoje, nesse contexto de pandemia, nesse contexto de revolução humana? O que tu acha que no Dia Internacional da Dança o teu pensamento pode esclarecer para quem estiver assistindo, assim, a dança hoje, no Dia Internacional da Dança, nesse contexto que a gente está vivendo? Primeiro, eu acho que, lá está, a mania do estudo do movimento é uma das coisas que eu tenho visto nesta pandemia e nesta situação de confinamento. Mesmo quando eu vou à rua, percebo que as pessoas que não têm, não sei se reparas nisso, as pessoas que não têm trabalho de dança, de teatro, não sabem muito bem gerir o seu espaço, o espaço do outro. Não notas isso? Uhum. O movimento, estarem colados aos outros e eu dizer, olha, mais um bocado para trás, mas eu não estou a 1 metro e não tenho noção desse espaço, do seu próprio espaço e desse espaço com o outro. O que eu acho que aqui, nós da dança, temos aqui algo que podemos questionar e que podemos, numa próxima oportunidade de abertura disto tudo, de começarmos a trabalhar esta questão do espaço, para as pessoas perceberem onde é que está o seu espaço e o espaço do outro. Né? Acho que isto é uma das coisas importantes que eu aprendi nesta parte aqui, que me faz imenso pensar como é que eu vou agora trabalhar a dança. Vamos começar, quando isto acabar, vamos começar com um projeto com a comunidade, outro projeto, e vamos trabalhar com pessoas que nunca sequer tiveram, pessoas também com deficiência, que nunca tiveram contacto com a dança, e isto vai ser uma das primeiras coisas que me está no pensamento, porque realmente é o que eu vejo, que não há essa noção. Depois acho que a dança, neste confinamento, pode ser algo altamente transformador e altamente terapêutico. Não sei se também, porque é algo muito libertador. Né? Tu metes uma música e deixas o teu corpo soltar, consegues trazer essa liberdade e esse prazer que te é cortado com o estares entre 4 paredes. Não é? Sim. Eu acho que a dança aqui pode ser um resgate para nós todos dessa liberdade que nos foi retirada, que não, claro que foi retirada por uma questão de saúde, mas que nos pode dar aqui alguma sensação de liberdade e também o estarmos mais em contacto com o nosso corpo e também produzir movimento, senão é muito sedentarismo, não é? E pode ser por aí e não verem isto como uma coisa, como um exercício físico, custa tanta gente começar com exercício físico, né? Pelo menos pelo prazer da dança. Acho que a dança pode ser uma perspectiva interessante de cada um pensar, mesmo que não seja bailarina, não é? Cada um pensar e experimentar um bocadinho da dança neste confinamento. Como é que tu vê tu já falou um pouquinho do teu olhar do movimento para auxiliar no desenvolvimento pós-pandemia. E como é que tu, dentro de casa, tu fica assistindo o movimento da dança? Hoje existe um exagero de coreografias, a gente tem muito dança de salão, dança popular, dança contemporânea, bailarino profissional, inclusão. Os celulares, eles se tornaram um palco virtual, né? Como é que tu vê essa adaptação do corpo para essa tela tão pequenina, né? A gente tinha um espelho. Uma das entrevistadas disse, olha, a gente trabalhou muito com espelho e agora a gente tem
a telinha do computador e do celular. Como é que tu vê esse nosso corpo limitado, porque existe uma limitação tecnológica? Qual é o teu olhar para isso? É assim, a mim ainda me custa um bocadinho esta questão da tecnologia. Ainda ontem partilhei isso porque eu tive que contar histórias, como sabes, não é? Para a tela, para a telinha, porque o que eu estou a ver aqui, eu estou a falar contigo e estamos num telemóvel, não é? Porque eu estou assim no telemóvel. Para mim é muito limitador, porque eu sou muito de estar com as pessoas, do toque, do abraço, do olhar, de sentir as pessoas, do cheiro, de tudo o ser sensorial, não é? E isto para mim faz um bocado de confusão, porque me limita realmente. Eu estou a falar contigo, eu tenho que estar confinada a este meu sofá, não é? E tenho que estar aqui e que me apetece esbracejar e não sei o quê, e não posso porque tenho este movimento aqui. Condiciona-me. Ainda não peguei, na próxima semana vou começar a fazer vídeos de dança para os alunos de uma IPSS que eu trabalho, com a Cerci Braga, e vou começar a fazer vídeos para lá, para eles começarem a dançar. E ainda não fiz, primeiro porque estive a acabar a parte dos contos, mas já foi difícil os contos. Imagina agora como é que vai ser difícil a telinha. Né? Porque para mim, que eu gosto de espaço, embora também gosto de estar a dançar com movimentos muito pequenininhos e muito interiores, também gosto muito disso. Mas eu quase que nem me beijo naquela telinha que está ali, nem sei o que é que estou ali a fazer. Estás a perceber? Para mim é complicado porque é dar uma aula ou é expor a dança. A mim não me preocupa no sentido de só ter esta sala aqui, não é? Que vou metendo os móveis para um lado e para o outro e conseguir aqui dançar, tenho menos espaço, mas consigo fazê-lo. Agora, o ficar numa gravação a mim custa-me. Não sei se a ti te custa também, mas a mim limita-me. Inclusive, eu ainda não, eu parei de dançar quando começou a pandemia. Eu tive um bloqueio, primeiro porque eu tinha chego do Brasil, eu cheguei aqui faziam 10 dias e aconteceu todo esse fenômeno. Então eu parei de dançar, eu ainda não consegui pegar a minha rotina de fazer aula, de me preparar. Eu sou muito introspectivo também, para eu poder me expor, eu preciso me preparar muito, eu sou muito metodológico, né? E eu venho pensando como voltar a trabalhar com dança, ensino e aprendizagem com as tecnologias. Mesmo sendo a minha área de formação o cinema e o audiovisual, eu tenho tido uma busca em muitas referências para perceber como é que o meu projeto pedagógico, ou melhor, como o projeto pedagógico do grupo que eu pertenço, da escola, enfim, do grupo de artistas, pode estar alinhado a essa realidade de EAD. Eu estou acostumado com a educação à distância mais para conteúdo. Agora, para o movimento em si, para mim, ele vai, como tu disseste, ele vai ter que ser repensado, e uma por causa da expressão do corpo, né, do movimento, e outra porque eu vou ter que entender que aquele espaço, se era mais artístico o espelho, eu tô numa solidão coletiva online, né? E se é educativo, como ter êxito ou como chegar ao objetivo da aula com os pequeninos ou com os maiores, utilizando a ferramenta da comunicação. Então, eu estou em suspenso, eu estou refletindo sobre isso. Mas é como eu, nesse sentido, que ainda não passei para a parte da dança, embora tenha assistido a algumas aulas, não tenho feito também, mas assistido a alguns bailarinos que eu gosto bastante e que têm feito aulas online, e eu tenho assistido. Não tenho feito ainda porque lá está, é o estudo de como é que tu lidas com o corpo neste contexto, não é? Ele também tem aquelas limitações, e ele que tem uma expansão tão grande do corpo e todo um trabalho muito orgânico, que está ali muito em técnica, e quando ele é muito expansivo, por exemplo, estou-me a lembrar aqui de um. E por isso
é toda uma aprendizagem que eu acho que nós estamos a ter neste sentido, que está a ser muito desafiante, que é uma aprendizagem que vamos ter que a ter, porque isto não vai sair no próximo mês e maio, como eles dizem, não é? Vai começar alguma coisa a acontecer, mas nós até irmos dar aulas de dança vai demorar uns bons meses, porque não vão arriscar a gente estar com não sei quantas pessoas, não é? Quando a dança também é toque, também é proximidade. Tu vais, ajudas na postura, não é? E, não sei. Ainda é um passo. Olha, é o que eu tenho que fazer na próxima semana, a reflexão, porque também devem estar a pensar, ainda não mandou os vídeos. Também, nós precisamos de também ter uma adaptação a toda esta realidade que para nós também é muito nova, não é? Sim. Eu nunca tinha visto isto. Para mim, as aulas de dança não faz sentido por telemóvel. E uma dica que eu peço para as nossas entrevistadas: um filme de dança, algo relacionado ao movimento do corpo que te vem, assim, um filme que possa ter marcado a tua trajetória. Esse filme de dança é importante para mim. Elliot. Claro que o Fame. Sim, sim. Série Fame. Foram essas referências antigas, né, que são mais, para mim, mais marcantes. Pois claro que há outros, e agora destes aqui mais recentes também há coisas engraçadas, não é? Mas estes são assim mesmo marcantes. Footloose também, não é? Mas Flashdance para mim foi mais... Para mim era o sonho dela, não é? O sonho dela dançar, e o Fame também era aquilo de eles quererem chegar, conseguir as coisas. Portanto, é isso. Muito obrigado, Ana, por participar da primeira jornada Luso Brasileira de Dança, que é uma tentativa de reunir profissionais da dança do Brasil e aqui de Portugal para refletirem esse momento de adaptação com as redes, com o corpo, e também conhecer a trajetória de vocês, essas artistas que eu convidei para estarem nesses 5 dias. Hoje é o penúltimo dia, amanhã é o último vídeo com a Margit Collin, que é uma empreendedora em dança, realizadora de festivais lá do Brasil. Mas eu quero te agradecer pela oportunidade de abrir a tua história de vida, fazer essa narrativa tão profunda sobre a educação, sobre a tua vida, e te dizer que seguimos em frente com muito mais dança e novas adaptações. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer falar contigo. E tenho a campanha a tocar, estás a ver? Não sei quem é, tenho que ver. E muito grata, muito grata. Um grande beijinho e falamos logo, depois eu te mando o material todo. Fiquem bem, até amanhã no último vídeo da Jornada da Dança. Tchau!